Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 20h30 e às 21 horas, e aos sábados às 20h30 horas. Nossa bancada hoje aqui está composta da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido Lula da Silva, doutor Demerval Mucilo Trajano, o suposto neutro, que de neutro parece que não tem nada. E o doutor Luiz Fernando Plácido, que esse tem lado, esse aí tem lado. Esse aí tem lado, não dá para dizer que não tem. Não fico em cima do muro nunca, não fico em cima do muro nunca. Bem, antes de iniciar o nosso debate, eu queria aqui de público, no nosso programa, fazer um comentário e elogiar a conduta do nosso governador Eduardo Leite. Esta semana, ele deu um exemplo de um gesto muito nobre, nomeando para um cargo na Secretaria de Segurança Pública, se não falha a memória, nomeando um ex-presidiário de nome Lacir, o apelido dele era tal de Folharada. Ele foi um criminoso no passado, uma pessoa que ficou quase 30 anos preso e recebeu indulto, aqueles indultos que, via de regra, para quem já cumpriu 15, 20 anos de pena, o presidente da República indulta o restante da pena e ele passa a ter ficha limpa, ou seja, ele não fica devendo nada para a sociedade. E, evidentemente, a condenação dele era elevada a 200 e poucos anos de prisão. Mas a lei permitiu que ele fosse anistiado, então, me parece que ele pagou o que devia para a sociedade. E esse gesto do governador, ele se torna mais nobre quando se sabe que os ex-presidiários, via de regra, não são amparados pela sociedade. Via de regra, a própria sociedade que quer que ele se recupere, a sociedade não lhes dá oportunidade. Quando se fala de ex-presidiário, já fica todo mundo olhando atravessado, como se eles não... estigmatizado, né? Como se eles não merecessem uma oportunidade. E eu tenho um pensamento seguinte: todo o ex-criminoso que se recupera, para mim, é um bandido a menos na sociedade. Porque aquele que se recupera, ele deixa de ser bandido. Ou seja, se ele não se recuperasse, ele ia continuar roubando, assaltando, matando, ou seja, ia acarretar dano à sociedade. E eu fiquei muito chateado com a grande quantidade de pessoas que começaram a repudiar e estão, inclusive, pressionando o governador para ele voltar atrás dessa nomeação. Então, esses que clamam para ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, estão querendo negar a oportunidade a um ex-presidiário. Isso, eu lamento profundamente que essas pessoas que estão tentando fazer o governador mudar de ideia, mas eu acredito que o Eduardo Leite é um homem de fibra. É um homem de fibra. Pela ordem, doutora Luísa, o senhor saberia dizer quem são estes que estão contra, que são a favor da igualdade, mas estão contra a... Grande parte do segmento da sociedade, principalmente o sindicato dos agentes penais, dos policiais penais, que eles têm um outro nome agora. O sindicato esse está fazendo uma pressão, querendo que seja indicado um da categoria. Então, já estou vendo aí um corporativismo. Mas muita gente, uma pessoa das minhas relações, que faz parte de um grupo que eu participo, ele que, inclusive, levantou a lebre. Ex-presidiário com 250 e poucos anos de prisão, nomeado para cargo no governo. Aí eu disse, mas vem cá, ele não se recuperou, ele não está... Ele disse que apresentou 220 certidões negativas. Não, ele pagou a pena. A ficha dele hoje está mais limpa do que a do Lula.
Impossível, o presidente Lula é inocente. Estava muito bom, né? Estava muito. Parafraseando o presidente Lula, ele mesmo disse que ele duvida que colegas, alguém mais honesto que ele. Só para concluir, respondendo só para concluir, deixa eu concluir. Da Aí Márcia, deixa eu concluir, que aí depois vocês respondem à vontade. Mas o senhor acabou com o seu... Não, eu só acredito que, eu tenho certeza que esse nosso governador é um homem de fibra, né? E por isso é que vai ser o nosso presidente da República em 2022. Eu não acreditava muito. Já estava buscando a terceira via. Eu não estava acreditando muito. Devido à campanha política, por enquanto. Achei que a pretensão dele a candidato não decolava. Mas por atos como esse aí, eu estou acreditando que há possibilidade de êxito. Então, agora fazer uma pergunta. Pode comentar à vontade. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor acha que essa atitude dele foi um ato de humanidade, de reconhecimento que todo mundo tem direito de ter uma segunda chance, que o presidiário, né, que cumpriu a sua pena, está aqui com a sociedade, que bandido bom é bandido recuperado, ou é só uma manobra política? Também. Está me perguntando isso? Estou lhe perguntando. Não, eu acho bastante aprofundado na matéria. Eu acho que foi um ato de bravura do governador, porque certamente foi mencionado para ele que essa pessoa era o tal de Folharado. Esse Folharado aí fazia parte de uma quadrilha que andou aterrorizando o Rio Grande do Sul há 20 anos atrás, quase 30. Certamente mencionaram para ele que não tem como esconder o passado de uma pessoa, né, e mesmo assim ele fez a nomeação. Tomara que não volte atrás. Então, eu acho que para mim foi um ato de grandeza dele. Isso mostra que ele é uma pessoa que não tem preconceito, de espécie alguma. Mas ele não tem mesmo. Boa noite a todos, né? Fazer parte dessa banca, para mim, é muito orgulho e tal. Eu entendo que essa medida, em que pese a doutora Ana ter feito essa pergunta, ser um pouco eleitoreira assim, eu acho que é uma atitude muito nobre dele, tá? Ressocializar uma pessoa, porque para provar que a pessoa tem condições de voltar ao convívio com a sociedade, e ser uma pessoa digna e decente como todos nós. Eu acho que o Brasil está mudando, sabe? Uma atitude dessa eu achei muito bonita, uma atitude dos senadores do PT pedirem a indicação daquele ministro ao STF. Eu acho que o Brasil está começando a andar nas 4 linhas e os rancores, os ranços estão ficando para o lado de fora. Bonita essa atitude. Uma outra coisa que eu queria sugerir às mulheres, olhasse o Outubro Rosa, fizesse o preventivo, porque esse mês é cultural, né? E o nosso programa é um programa também de utilidade pública, que as pessoas pensem na sua saúde, façam o exame de toque, procure seu médico para ter uma saúde saudável, que a pandemia veio, já está passando, a gente tendo saúde, o ano que vem, se Deus quiser, promete um alavancamento da nossa economia, da nossa dignidade. Uma outra questão é essa aí, esse senhor, que hoje tem 60 e poucos anos, ele já é idoso, inclusive, ele ficou quase 30 anos encarcerado. Então, é uma pessoa que conhece tudo de política penal, tudo de presídio. E ele vai trabalhar na área de presídios, ou seja, ele vai... todo o know-how que ele aprendeu, ele vai aplicar... Inclusive, ele é pastor evangélico. Ele converte presidiários em evangélicos, né? E me parece que a religião é uma das causas que mais ressocializa preso. Exatamente. O senhor sabe que, como eu disse... Dá voto, né, doutora Luísa? E dá voto, né? Não, dá voto é o Bolsa Família, dá voto é o Bolsa Auxílio não sei o quê. A religião dá muito voto. Não, o que dá voto é as bolsas. As bolsas de tudo quanto é jeito. A bancada evangélica que o diga. As bolsas que o PT gosta de criar. Essa que dá voto. Como eu falei, meu partido é o Brasil, eu vi muitas pessoas da direita ficarem contra a sua nomeação, mas, na minha visão, ele está correto. Eu acho que ele foi uma atitude bonita. Você teve viés eleitoreiro, que deve ter, ou pode ter tido, muito bonita atitude e muito louvável. Porque eu só vou dizer isso para passar a palavra para um dos colegas, para a doutora Márcia, para o doutor Fernando.
é que, para a direita, bandido bom é bandido morto. Não, mas esse caso aí não tem fins eles eleitoreiros, porque o preso não vota. O preso não vota. Não vota, Doutor mas ganha a Aloysio, sociedade, eu gostaria né? de lhe dizer uma coisa. O senhor, assim, o senhor está dizendo que não tem fins eleitoreiros, né? Eu acho interessante que parece, sim, doutora Aloysio, que o senhor define se tem fim eleitoreiro ou não. Não, Tirar o pobre o da linha, PT é que define. tirar PT. o pobre da linha da miséria, para o senhor, é populismo e é fim eleitoreiro. Esse governador que se elegeu sem o meu voto, né, ele agora, então, ele, embora tenha apoiado o Verme, né, ele apoiou o Bolsonaro, ele votou no Bolsonaro, e hoje ele diz que entre o Bolsonaro e o Lula, também ele teria que novamente votar no Bolsonaro. Então, ele não é uma pessoa, no meu entendimento, no meu ponto de vista, né, não quero emitir juízo de valor, mas eu lhe diria o seguinte, como a doutora Ângela muito bem pontuou, né? A bancada evangélica, né, é completamente... A bancada evangélica, não. O povo evangélico pentecostal, né, ele segue muito a orientação dos seus pastores. Muito, muito. Eu conheço, né, evangélicos neopentecostais, né, que efetivamente, né, fazem a vontade da comunidade que eles frequentam, né? Então, o que ele diria? Certamente tem fim eleitoreiro, sim, né? Muitos políticos do PSDB estão apoiando o Eduardo Leite, né? Vendo o Eduardo Leite como a terceira via. O Eduardo Leite, né, assumiu, né, a sua sexualidade, né, no programa do Pedro Bial, também com fins eleitoreiros. Então, o que eu entendo? Eu acho que o Eduardo Leite, né, para se viabilizar como uma terceira via, ele é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Por Menos que governar antes bem o disso? nosso Estado, né, doutora? Como é, doutora Demerval? Menos governar bem o nosso Estado, que eu acho que ele não está Exato, mas, governando doutor bem. Demerval, isso agora virou praxe, assim, ó. Um se elege presidente, sai para motociata, para festa, cartão corporativo, e festa, e festa, e festa, e nos fazendo passar vergonha no exterior. O governador, a mesma coisa, embora tenham vindo da Europa agora há pouco tempo, tenham, né, conseguido trazer para cá, se não me engano, né, nem lembro exatamente agora, eu sei que isso que é como se fosse, vamos dizer, né, eu não lembro agora para dizer, daqui a pouco eu olho aqui, daí já posso colocar. Mas, assim, ó, ele teria trazido como se fosse um evento aqui para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, que, inclusive, o Melo estaria, né, nessa comitiva, não sei se foi na Alemanha, não lembro exatamente, sei que foi na Europa, né, buscando, então, a possibilidade de trazer, então, né, algum progresso para o Rio Grande do Sul. Que bom, tomara que isso aconteça efetivamente, né? Mas a gente não pode ser ingênuo a ponto de acreditar que o coitadinho do Eduardo Leite, né, assim como ele foi consciente, né, como ele foi uma pessoa que está tentando, né, ressocializar, né, uma pessoa que cumpriu pena, alto lá, né? Nós não vamos ser ingênuos e acreditar que esse rapaz, agora que se aliou, né, a um governo genocida, agora tenha se tornado assim tão, né, preocupado com as doutora Mar, diferenças sociais e com a socialização. alto lá. Vamos devagar com o santo que o andor é de barro. Ele não é aliado do Bolsonaro. Ele, na última eleição, ele, entre a opção do PT e o Bolsonaro, ele resolveu optar pelo Bolsonaro. Aí é a livre escolha. Eu acho que nós não podemos... Mas o senhor não teve estômago de fazer isso. O doutor Demerval, que é um bolsonarista hoje, também não teve estômago na época de fazer uma coisa dessas. Bom, mas não, né? realmente na época teve. não se tinha. Não, só um exemplo, eu vou dar um exemplo do que esse senhor faz, o trabalho nobre que ele faz. Quando tem um apenado que está saindo do presídio, cumprindo a sua pena, tem muitos dos presidiários que não têm para onde ir, eles não têm mais família, eles perderam tudo. E quem é que eles chamam para amparar esse presidiário que não tem para onde ir? Esse senhor que foi nomeado agora. Ele, então, encaminha ele para uma casa de acolhimento, ele inicia a dar um rumo a esse presidiário que sai de lá querendo
se tornar uma E pessoa boa. antes desse senhor ser Mas, nomeado, doutora ninguém Luísa, ocupava esse posto? Doutora Luiz, Como? sabe o que eu acho? Não, doutora Antes Márcia? desse senhor ser é nomeado, que tem- ninguém ocupava, não existia um não trabalho nesse é um sentido? posto, sem qualquer relevância. Ele vai ganhar Mas R$2.000 sabe o que por mês. O salário é sabe o R$2.000. que acontece? Não, doutora um- Luiz, eu estou dizendo assim, ó, o senhor está dizendo que olha o trabalho bonito que ele está fazendo. Mas sabe- Isso não existia sabe- antes? Mas Não sabe o que existia caso de acontece, acolhimento? doutora Luísio? Não Sabe quem o que se que eu me- dispusesse a fazer isso. E ele Mas sabe o que eu me rebelo, doutora Luísa? Ele, nos últimos anos de prisão, ele trabalhava nos presídios como pastor e tentando trazer as pessoas... Ele chegava a dizer, quando ele iniciava as palestras, isso eu conseguia apurar, quando ele iniciava as palestras, ele, com os bandidos, com os criminosos que ainda estavam cumprindo pena, ele dizia, vocês acham que estão no caminho certo, e o pedreiro lá, o carpinteiro, que está trabalhando, estão errados, trabalhando lá por um salário mínimo, trabalhando de sol a sol. Aí ele disse, não, esse é que está certo, porque ele passa a semana inteira de sol a sol, ganhando uma miséria, e no final de semana eles estão na companhia das esposas, dos filhos, e vocês estão aqui presos, trancados. Quem é o trouxa e quem é o burro? Vocês. Tá, mas, doutora Luísio, por que Até só, aí tudo bem, doutora só Luiz, faz né? as Sem atitudes problema. nobres em vésperas de eleições, doutora Luísio? Não, a véspera da eleição é o ano que vem. E vocês acham que essa Concordo com o nomeação... senhor, doutor Beneval, concordo plenamente. Falta um ano. Ele está cirurgicamente se promovendo para as eleições. Vamos pô. deixar. Eu estou curiosa aqui, doutora Luísa. Nomear um assessor subalterno lá, que ele vai trabalhar lá, ele vai ser um grão de areia na Secretaria de Segurança. Vai ser um grão de areia, mas vai ter uma contribuição muito efetiva e muito boa. Doutora Luísio, eu estou curiosa para ouvir a opinião do doutor Luiz Fernando. Vamos lá, doutor Luiz Fernando. É isso. Está aqui só Está com a palavra observando. total aí, doutor Luiz Fernando. Não, eu estava observando o que os nobres colegas estão falando, concordo plenamente com o doutor Demerval, com a doutora Márcia, discordo totalmente do doutor Luiz, para variar. Eu acredito que o Eduardo Leite seja um grande aproveitador midiático de situações. Ele aproveita a Rede Globo, no programa que passa para todo o Brasil, que tem grande audiência, que é do Pedro Bial, para declarar sua sexualidade. Agora, num ato unilateral e único, ele nomeia um ex-presidiário para conseguir votos em relação aos religiosos e aos apenados, e famílias de apenados. Eu gostaria que ele fizesse um programa, uma política inclusiva social, para dar empregos aos que saíssem do presídio. Fosse uma política inclusiva de inserção de presidiários que saíssem por bom comportamento, para conseguir empregos a partir do momento que saíssem cumprido suas penas. Não um caso isolado que chame a atenção de todo mundo. Não. Faça um programa inclusivo. Faça uma política de inclusão. De grão em grão, a galinha enche o papo. São atitudes coordenadas que levam a um objetivo maior. Claro que nomear um assessor vai dar voto para ele de jeito nenhum. Mostra apenas o caráter humanitário que tem. Mas olha, o senhor já votaria nele por isso, doutora Luísa. Como que vai dar voto de jeito nenhum? O senhor não é familiar de presidiário, o senhor não é religioso, não é evangélico, e já vai votar nele. Então, quer dizer que então a bancada toda repudia essa nomeação. Igreja... Olha, eu estou decepcionado com a minha bancada. Um gesto nobre sendo repudiado por pessoas de bem. Eu estou envergonhado. De você. Doutora Luísa, minuto para a defesa. Nós não estamos repudiando esse gesto do Eduardo Leite. Nós estamos analisando. Porque na política é assim. Sempre há uma outra intenção. Temos que olhar com cautela, sim. A gente ouve tudo que o senhor fala e a gente não pode concluir o pensamento. Nesse meu grupo de WhatsApp, teve lá um incauto, lá, uma besta quadrada, que disse, não, se ele já está velho, ele não serve para mais nada. Tá? Olha, até velho está sendo escrachado. Mas aí é um duplo preconceito, né? Porque é ex-presidiário e porque é idoso.
Não, exatamente. Quando toda a legislação procura beneficiar o idoso, vem esse analfabeto dizendo que ele já está velho, não serve para mais nada. Olha, essa pessoa, que eu não vou aqui citar o nome, tinha que enfiar a viola no saco e desaparecer dessa nossa sociedade. Meu Deus! Eu entendo que a atitude dele foi nobre. O problema é que ele tem um viés eleitoreiro. O colega falou ali, dá emprego para essas pessoas. Viés eleitoreiro para nomear um assessor que vai ganhar 2 mil por mês. Foi nobre. Mas olha o Ibope. Olha a repercussão. O senhor trouxe esse assunto para a gente debater, porque olha o tamanho da repercussão. Nós estamos aqui, como diz o ex-senador Requião, nós estamos aqui fazendo política, estamos debatendo um ato, um gesto do governador do Estado. Claro. E é isso, doutora Luísa. Uma pessoa que tem conhecimento da área penal. A sociedade sempre virou as costas para os ex-presidiários. Sempre. Esse pequeno ato repercute no Brasil todo. Tudo. Está numa guerra para vocês da esquerda e da direita, para vocês três da esquerda e a direita aqui, eu não estou entendendo o posicionamento dele, essa nomeação não devia ter sido feita. É isso, né? Nós estamos entendendo, e tanto é que nós estamos falando. O ato dele, a atitude dele é nobre, se não tivesse uma segunda intenção. Exatamente. Assim como ele foi para o programa do Bial falar sobre a sua orientação sexual, que não nos interessa em nada, que não nos abala em nada, que tanto faz, a gente quer que ele governe, a gente não quer decidir quem ele vai amar. Não. O trabalho da esquerda, a gente está vendo o trabalho da esquerda é destruir qualquer candidato que pode ofuscar a candidatura do Lula. Esse é o trabalho da esquerda. É um trabalho destrutivo de candidaturas possíveis e viáveis. É simples, é pura e é fria, sem nenhuma conotação de votos, de quem vai ganhar, de se o Eduardo Leite vai ser ou não a terceira via, e se vai derrotar o Lula numa eventual os projetos do PT pela presidência. De Vale Gás, nós estamos analisando diz aí qual é os vale, quantos vale e quantas bolsas nós temos que o PT implantou? É bolsa de mais bolsa. Mas e o PT, qualquer dia o PT vai inventar bolsa no meio da discussão, Louis Vuitton para Masdame para ganhar voto da classe alta. E o PT. É verdade, doutora. Tomara que essa atitude dele não seja uma atitude meramente eleitoral, que seja um marco, a nomeação desse ex-presidiário. Na verdade, não pode ser voto. Que seja um marco. Não pode ser decisão eleitoreira, nomear um simples agente. Um bom advogado não pode ser tão puro como o senhor está sendo agora. Eu sou puro. Um bom advogado eu que quero ressocializar os presos, eu estou sendo puro. E vocês estão sendo espertos, querendo que o bandido continue na rua. Vocês queriam, meu Deus, vocês queriam que o Laci continuasse roubando, matando e assaltando aí na rua. Aí depois vem se queixar. A violência está muito grande. Não sei o quê. No presídio central de Porto Alegre. Vamos plantar aquelas batata. Pessoas vivem numa situação de desumanidade que não tem precedentes. E dali muitíssimos poucos vão sair recuperados, porque a sociedade não olha, os governantes não fazem um trabalho social assim como vocês não estão querendo fazer. Agora, há um ano antes da eleição para presidente, o governador do estado, já estou até falando do estado, nomeia um ex-presidiário para um cargo público, em que importe que ganha 2 mil, 5 mil, 10 mil, não é nem cargo público, deveria ganhar muito mais do que não é cargo público, é cargo de comissão. Isso é um gesto de humanidade, por favor, né? Mas sabe o que acontece? E até o doutor Aloysio defendendo esse político. Depois que ele queria queimar tudo lá na olaria, eu estou chocada, doutor Aloysio.
Não, porque por E isso os assim, não corruptos, protesta. não. Lá Aí eu essa quero, criatura eu quero vem queimar com na essa olaria os atitude corruptos completamente que roubam o dinheiro eleitoreira. público. E o Leque. Isso é senhor que vai eu quero. levantar a bandeira do Os Eduardo corruptos, Leite? os corruptos que roubam o dinheiro público. O senhor Esse se que eu lembra, doutora Luísio, o senhor se lembra que ele não aceitou terminar o aumento do ICMS, ele pediu prorrogação, agora há poucos dias ele baixou o ICMS. Por quê? Eleitoreiro também. Eleitoreiro também. Falar da homossexualidade, que é como a doutora falou, é problema dele, eleitoreiro também, porque todo mundo já sabia, a posição sexual dele é só dele, ele tem que governar, não é? Isso aí não compete a nós, ao povo Continua um gaúcho. pouquinho, doutor Não nos Luiz Fernando. interessa, Nós não nos estamos dando a interessa palavra isso. para o doutor Luiz Fernando. Mais alguma explanação sobre isso, doutor Luiz Fernando? Estão lhe deixando, estão lhe alijando do debate. Vamos lá, continua. Não, eu quero participar, mas cada vez que eu tento, eu não consigo. Tá, mas agora ninguém interrompe o doutor Luiz Fernando. Vamos lá. Então, eu vou falar depois que eu terminar minha exposição, daí o senhor me responda alguma pergunta. Esse fato da nomeação, quantas nomeações será que ele faz mensalmente? Por que essa em especial veio à tona? Porque é eleitoreira. Não é essa veio à tona, porque tem aquelas pessoas que não têm... são pessoas que, para mim, não são nem seres humanos. Negar a oportunidade a um criminoso que quer trabalhar, que quer produzir, para mim, não vale nada uma pessoa dessa aí. A um ex-criminoso. Tá, ex-criminoso não é mais criminoso. Criminosos são esses nossos políticos que continuam na ativa. Esse é que continua sendo criminoso. É só dar oportunidade, eles vão lá e passam a mão no Então, o dinheiro. Eduardo Leite também é criminoso, ele está na ativa, doutora Luiz. Se ele quisesse fazer uma boa ação, ele podia ter feito e não dado publicidade. Exato. Era isso? Mas os inimigos descobriram. E não sei se não foi a esquerda. É que nacionalmente, para ele, pesa muito porque ele está vivendo uma disputa interna no PSDB com o Dória. Então, cada fato que ele faz é relevante nessa briga interna no PSDB. Mas vocês sabem que parte do estado de Minas está com Leite, e não com Dória. Exatamente. O Dória tem o maior diretório nacional, que é São Paulo. O Eduardo Leite tem a maioria dos diretórios estaduais, mas os maiores diretórios estaduais estão com Dória. Na contagem de votos, atualmente, o Dória está na frente do Eduardo Leite. Então, ele tem que começar a fazer fatos isolados assim para reverter a situação. Que atualmente, se fizesse a convenção nacional, seria o Dória o candidato. Eu só espero que a candidatura do Leite ganhe impulso para que eu possa me livrar dessa porcaria que é Bolsonaro e que é Lula. Bom, isso é a sua opinião, não a minha. Ele precisa... Eu acho dos demais colegas. Mas é uma opinião embasada em fatos. Para finalizar minha participação sobre esse assunto, que nem era pauta, eu quero dizer que o Eduardo Leite fez algumas coisas importantes, mas poucas coisas, e a maioria, desde que ele se lançou candidato, desde que ele resolveu divulgar a sua orientação sexual, a partir daquele momento, tudo foi eleitoreiro que ele fez. Então, mais um fato eleitoreiro, como o doutor Demerval, a doutora Márcia, a doutora Ângela estão colocando, eu concordo em gênero, grau, e número e espécie com elas. Então tá dando recado. É recado de pessoa de esquerda. O senhor é muito preconceituoso. O esquerdista, eu já disse isso antes. O pessoal da esquerda é que nem cavalo. Tem aquela, como é que é aquilo que se chama aqui, que só enxerga para frente? Viseira. E vocês não saem daquela orientação que o patrão Lula dá para vocês. O que o Lula diz, doutora Luiz, o Lula diz no PT é lei. O que o Lula diz no PT é lei. Ninguém ousa desobedecer o Lula. É o Lula que dita quem vai ser candidato no governo tal. É o Lula que... O Lula é o manda-chuva de tudo da esquerda.
Bom, se é Nossa, mas assim, o senhor doutor tem uma Luiz, o senhor raiva pode fazer o do Lula, programa né? apenas com uma... Ele é, na de nós verdade, um três só. líder, né, doutora Luiz? Ele é um líder, né? Ele é um líder Mas se é assim como o Ô, doutor doutor Luiz Demel, fala, ele é tão pode fazer líder, o programa ele é apenas com tão uma pessoa líder, aqui. ele deu um nó na Lava Jato. Doutor Aloysio, por que o senhor fala assim do Lula? O senhor também, o Lula, É o que ao eu seu penso. ponto de vista, é É um o que eu ex-presidiário. É o que eu O senhor penso. tem que Eu ter elogio. Ele é compaixão uma por ele. pessoa. O Lula é uma pessoa que saiu lá de Garanhuns, foi boia fria, veio de caminhão. Ele tem grandes qualidades, mas as qualidades dele são tantas que ele aglutina uma quantidade de seguidores que faz só o que ele quer. Alguém aqui da esquerda ousa Ô, doutora discordar Aloysio, uma posição não, vou do lhe Lula? perguntar agora. Eu não faço nem o que o meu marido quer, eu não faço o que a minha família quer. O senhor acha que eu vou fazer o que o Lula quer? Eu faço o que me convém, o que eu gosto, o que eu acredito. O Lula indicou a Dilma para suceder ele. A senhora ia votar contra a Dilma? Agora eu quero te fazer uma pergunta, doutora Eu Luiz, acho que a Dilma foi uma grande presidenta. Não ia. Não iria. Posso fazer agora, uma pergunta? Se o Lula indicasse o Bolsonaro, eu ia votar contra. Pode fazer. O doutor Luizão está louco para me pegar, né? O senhor acha que o seu pegar nas perguntas dele. Vamos lá. O senhor acha que o seu candidato, Eduardo Leite, é um candidato flexível? O doutor Luiz Fernando, eu não estou dizendo que ele vai ser candidato, porque ainda não está definido se ele vai ser candidato. Eu só estou assim, enobrecendo a conduta dele e dizendo que ele é um bom candidato. Né? Tá, só que tem o seguinte, o Tasso Gereissati, ele manifestou apoio ao Eduardo Leite. Ele disse que o Eduardo Leite seria um candidato mais flexível, que poderia, numa eventual segundo turno, se aproximar do Ciro Gomes para compor com Ciro Gomes. E a resposta dele foi que ele jamais deixaria o governo do Estado para ser vice de alguém. Ou ele é governador aqui no Estado, ou ele é candidato principal numa chapa. Então, ele não é nem flexível. Assim como o senhor disse que o Lula deve abrir mão para o Ciro Gomes, então ele também deveria abrir mão para o Ciro Gomes. Quem sabe o Leite vai de vice-presidente. Ele já disse que não aceita, ele disse que só abre mão do governo do Estado para ser cabeça de chapa. O Leite ou então, o ele não é flexível também. O Tasso Gereissati queria lançar o Leite por achar que ele é um candidato mais flexível do que o Dória. Tá, e aí? E aí ele diz que ele não abre mão de ser cabeça de chapa. Tá, mas o Dória, na minha opinião, o Dória para mim é um falastrão. Olha, mas isso aí, no fim, a gente está fazendo assim, ó, a gente está gastando, né, nosso tempo numa coisa que não vai acontecer, porque o Dória não vai para o segundo turno, Eduardo Leite não vai para o segundo turno. Quem é que vai para o segundo turno? Quem é que vai para o segundo turno, então, doutor Damares? Provavelmente o presidente Lula e o Bolsonaro. As duas porcaria que eu não queria. No seu entendimento, no nosso entendimento, aqui nós três achamos que o presidente Lula Márcia, é uma excelente alternativa, o doutor Demerval acha que o Bolsonaro é uma ótima alternativa. Não, doutora Márcia, eu tenho falado com pessoas, dentistas, advogados, pessoas de expressão da sociedade, e eu gosto assim de... Fulano, o que é que tu acha disso, isso, daquilo? Ele assim, olha, não quero de novo o Bolsonaro, mas se for contra o Lula, eu vou ter que ir com ele de novo, vou ter que ir de novo com essa porcaria. Mas, doutora Luiz, graduação não dá discernimento político para ninguém. Vai dar para quem se graduar em ciências políticas. Não. O passado. Sem contar, o passado do Lula. Se a gente observar, quem é que salva o Brasil politicamente? O passado do Lula não é isso que a parte mais pobre do Brasil, que é o Nordeste. O passado do Lula não é o que a esquerda prega. Nós aqui no Sul, que temos a fama de politizados. Eu sempre diria o seguinte: pior cego é aquele que não quer ver. E a esquerda não quer ver os defeitos do Lula. Mas, doutora Luísa, o senhor não percebe o quanto o senhor é radical como a classe média mais conservadora que existe? O senhor faz parte dessa classe média que é representada, né, pelas pessoas que gostam do Marreco de Maringá lá.
Então, doutora Luísa, assim, ó, essas pessoas que não suportam a igualdade trazida pelos movimentos populares, tanto é que o senhor não gosta de sindicato, o senhor diz que sindicato é só para criar, né, essa igualdade políticos. essa igualdade que o programa social do PT prega, ele só serviu para enriquecer Zé Dirceu, serviu para enriquecer Lula, para enriquecer Palocci e aquela cambada toda. Bom, doutora Luísa, a senhora não tira a viseira nunca, e o senhor diz que nós que a usamos. O senhor simplesmente acreditou no que a Lava Jato fez, essa lavagem cerebral na cabeça de muitas pessoas, né? Tudo que a Lava Jato preconizou, o senhor segue e o senhor tenta colocar na cabeça de todo mundo. E depois somos nós que usamos viseira. Tudo que a direita prega, até essa nomeação do Leite, vocês usam para denegrir a direita. E não é assim, gente. Mas nós temos que pesar. Nós temos que pesar as duas posições. A doutora Márcia, vocês sabem, eu vou dar agora uma questão no processo penal. Quando se vai defender um réu, principalmente no processo de júri, chega lá o promotor, descarrega aquela monte de acusação, desvirtua as palavras, etc. e tal. Aí, o que é que a defesa tem que fazer quando vai fazer, então? Pedir para os jurados para que eles tapem um ouvido quando a acusação fala, para poder deixar o outro escutar aquilo que a outra parte vai alegar. Porque ali é que vai se poder fazer o contraponto entre uma versão e outra. Mas a esquerda não, a esquerda é só a visão dela que está certa. A visão dela não tem erro nenhum, a visão dos outros é tudo errado. Isso é que eu... Mas, doutora Luísa, ouça o que o senhor está dizendo. O senhor já nos mandou plantar batatas agora há pouco tempo. Se isso lhe incomoda tanto, não peça a opinião da esquerda. Tá. Então tá. Isso é um programa de direita. Vamos encerrar esse assunto. Eu vou ficar profundamente decepcionado se o Leite ceder à pressão a essas pessoas que estão fazendo ele voltar atrás da nomeação. Vou ficar profundamente... Ele não vai voltar atrás, ele não vai voltar. Ele conseguiu a polêmica que ele queria. Só pelo debate ele já conseguiu exatamente o que ele queria. Eu espero que ele olhe mais para o sistema carcerário do nosso Estado e tome mais atitudes. Essa nomeação essa nomeação a ele como candidato, mas sim toda a categoria que está lá, né, envolvida no sistema carcerário. Mas nomear uma pessoa que tem 30 anos de conhecimento de presídio é um ato absolutamente correto. Ele vai nomear agora um PM. Não, mas ele não deixa a gente falar. Ele vai nomear um PM troglodita, Doutora Luísa, só sabe agredir as pessoas em vez de tratar bem. Eu acho que o senhor já vem armado assim para esse programa, porque o senhor parece que não escutou o que nós três aqui da esquerda falamos e que o doutor Demival falou. A esquerda de vocês é só para um lado. Mas, doutora Luísa, só um momento. Não escuta o outro lado. Mas ele não deixa a pessoa falar. Quando se escuta vocês, a gente tem que tapar o ouvido para depois... Parece um pitbull da direita. Meu Deus do céu. O que eu estou lhe dizendo, que é a nossa opinião aqui, que parece que o senhor não entendeu, que a gente acha louvável esse ato dele, mas que é um ato politiqueiro, para usar a expressão bem... Por quê? Por que ele é politiqueiro? Por que ele é politiqueiro? Porque nós estamos aqui há mais de 30 minutos falando no Eduardo Leite. E assim que tem que haver de deve ser muitas outras pessoas. Não. Se ele tivesse nomeado essa pessoa do sindicato aí que o senhor falou, estava tudo... Ninguém ia comentar nada. Então, a gente não pode ser ingênuo a ponto de dizer que ele está olhando para o ex-presidiário. O fato de ter havido essa resistência hipócrita da sociedade é que está levando a isso. Hein, doutora Luísa, por que ele não tomou essas atitudes lá no começo do governo? Porque ele precisou de emprego agora.
Porque estava longe das Ele eleições, fazia, doutor não, Demerval. ele fazia um trabalho voluntário, gracioso, não levando nenhum centavo. E os nossos políticos ladrão aí não levam um centavo, levam milhões de dólares e de euros também. Ele fazia um trabalho voluntário, sem receber nada. Luísio, eu estou mais preocupada com o fato do Guedes ter fugido para os Estados Unidos, né? Estou mais preocupada com a Fundação Zumbi dos Palmares, né? do que com esse Eduardo Leite, né? Sendo politiqueiro, né? com o corte de 92% das verbas para a ciência, né? As verbas para pesquisa. Isso, para mim, eu acho que, no meu entendimento, né? com todas as vênias, doutora Luísio, eu acho mais interessante do que a gente ficar aqui debatendo o Eduardo Leite, que é uma possível terceira via. Nós não estamos debatendo, o Eduardo Leite. Nós estamos debatendo a conduta generosa que ele teve. Eduardo Leite. Não obstante a pessoa fosse criminosa, ele candidato para presidente, justamente. Não vem para o candidato dele. Doutora Aloysio, o senhor falou agora. Só voltou a vir com a camisa de 45. Eu até nem sei, doutora Márcia. Se ele for candidato, certamente vai ter o meu voto. Isso não há dúvida. Mas nem se sabe se ele vai ser candidato. Nem se sabe se ele vai ser candidato. Então, como é que só pode ser candidato? Olha, ele vai lhe chamar até para trabalhar na campanha. Olha o dilema que Eduardo vai Leite ficar. Para a esquina da bandeirinha. Eu não trabalho em campanha nenhuma. Eu não trabalho em campanha nenhuma. Eu sou avesso à política. Eu não faço campanha para candidato nenhum. Agora, eu externo as minhas posições. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Tá. Eduardo Leite. Continua. O Eduardo Leite está focado única e exclusivamente, nem é administrar o Estado, é de olho nas eleições presidenciais. O Lula e o Bolsonaro não estão. O Lula e o Bolsonaro não estão. Isso não é segredo, né? Doutora Aloysio, eu estive essa semana agora, viu, colegas? Eu estive essa semana agora no zoológico do estado aqui de Sapucaia, literalmente falido e abandonado. Não dá voto, dá despesa. Tinham que vender? Que vendo, mas estava assim... Desde o tempo do gringo, doutor Demerval. Isso aí é desde o tempo do Sartori. Na época do Tarso Genro, do governo petista, está uma maravilha, né? Não sei, doutora Luísa, eu estou dizendo que eu sei que eles estão querendo passar para a mão de empresas privadas desde o tempo do Sartonaro. Que tristeza! Vários animais morreram lá, sucateados, funcionários lá que estão fazendo as tripas ao coração para tentar manter aquilo aberto isso lá. Isso aí é em função da estatização que o PT prega tanto. Eu não sei. Tristeza são aqueles animais presos, né? Isso que é tristeza, né? Doutor Luiz Fernando, lhe cortaram a palavra de novo, né? Vamos lá, doutor Luiz Fernando, continua, vamos lá. Não, hoje o debate está bom, eu estou mais escutando do que falando, mas eu concordo com o que o doutor Demerval falou mais uma vez. O doutor Demerval hoje está virado um esquerdista de primeira. Hoje ele perdeu o quadro da esquerda. É que eu acho que a doutrina do PT, está influenciando ele. Não duvido que daqui a alguns anos vai virar esquerdista. Luiz, embora o senhor nos acuse, o doutor Demerval não está de viseira também. O companheiro Demerval Mustilo hoje está com tudo. Eu acho que é a doutrina que vocês conseguem impingir coerente com as ideias que eu penso. A esquerda, tipo Lula. Se o Lula disser que pau é pedra e pedra é pau, a esquerda acredita. Doutora Luísa, toma uma aguinha. Tá. Bom, está dado aí o recado, se estendeu por contingências e necessidades do debate, né? Se prolongou, mas é uma situação que me deixou... olha, eu senti vergonha daquelas pessoas que repudiaram essa nomeação.
Sinceramente. Tá, mas o senhor não concorda comigo que o certo seria uma política inclusiva e não uma nomeação única? Mas aí uma política envolve uma logística, uma estrutura muito dá grande. trabalho, Vai né, nomear doutora Luiz? lá um presidiário que vai não, contribuir, aí dá não voto. vai não dá contribuir para voto. melhorar Governar o é ter sistema solução penal. para os problemas. Não, aí não dá voto também, né? Não dá voto. Tá, mas vamos para aquele outro assunto aí, como é que é o... Gasto não dá voto. É? Como é que é, dá? Corte na ciência e tecnologia. É, Que não dá voto, né? Políticas públicas não dão votos. Por isso que o PT gosta de dar as bolsas de tudo quanto é jeito, né? Essa Lá dá vem voto. ele. É uma política pública, né? É Essa como a dá doutora voto. disse, a Essa dá doutora voto. Ana assim, e o PT? E o Essa dá voto. e o Essa dá voto. PT? E o Tá, mas PT? essa aí agora é do Bolsonaro. Pelo que eu li assim, de forma superficial, me parece que o Bolsonaro vetou lá uma lei do Senado, né? Ele vetou alguns artigos alegando que não havia recursos para a implementação daquela norma, né? E ele disse e parece que há possibilidade de que seja vetado. Há possibilidade de veto, mesmo que o quórum para vetar para derrubar veto de um presidente é um quórum qualificado, parece que há condições. E ele diz o seguinte: se vou derrubar o meu veto, esse dinheiro que vai ser despendido por essa lei vai sair da ciência, vai sair da educação, parece, né? É isso, né? Da ciência já foi remanejado. É? Já foi remanejado. Tá. E o que é que vocês acharam? A verba da ciência já foi remanejada. O que é que vocês acharam? O que é que acharam dessa posição, dessa conduta do Bolsonaro? É um absurdo, mas é de se esperar, porque a ciência no Brasil nunca foi respeitada no governo Bolsonaro. Foram feitos cortes, quando, na verdade, deveria ser ampliada a verba para aumentar o parque e os laboratórios do Butantan e da Fiocruz, para que o Brasil pudesse tornar independente na produção de vacinas, porque a Covid-19 não termina nesse ano, não termina no ano que vem, e não vai terminar nos próximos anos. Deverá ser feito vacinas para vacinar todo o povo brasileiro o ano que vem, nos próximos anos. E a produção do IFA, também, o ingrediente farmacêutico ativo, para o Brasil não depender da China para poder produzir vacinas, deveria se aumentar o parque industrial do Butantan e da Fiocruz. E as bolsas para os nossos cientistas também vão acabar. Eles deveriam incentivar os nossos cientistas e não fazer com que eles fujam para o exterior para poder continuar suas pesquisas. Então, isso já era de esperar. Quem incentiva a utilização de kits, de remédios que não têm nenhuma eficácia para a Covid, não vai querer que ele invista mais na ciência. Então, não me surpreende que ele tenha cortado verbas para a ciência para repartir entre outros ministérios. Então, eu já esperava. Não me foi surpresa, eu só fico decepcionado, mais uma vez, que o Brasil seja um país que só anda para trás, não progride e não nos dá a menor esperança que um dia possa investir em tecnologia e em ciência. Essa é a minha posição sobre o corte de verbas. E na época do PT, o Brasil só andava para frente, né? Sim, andar para frente porque investia na ciência, investia na tecnologia. Na cultura. Na cultura, exatamente. Eu fico muito triste, né, porque o ministro esse que é astronauta estava invocado com esse corte aí e tal. Marcos e isso, Pontes. Exatamente, o que acontece? Isso aí faz com que o cérebro, as cabeças pensantes do Brasil vão embora. Eu tive na ONU, lá o que censurou nós lá foi brasileiro. Estivemos na Costa Rica, na Corte Americana de Direitos Humanos, brasileiros. Quer dizer, a gente não consegue segurar essas pessoas sabe, aqui no Brasil por causa disso. Nós temos que apostar, temos que investir. Como vão arrumar recursos, não sei como alocar, mas temos que pensar nessas cabeças pensantes, como o colega falou aí, para que seja feito vacinas aqui, que se tenha condições, que se invista no nosso Brasil, para que as pessoas não vão embora produzir lá fora, levar o cérebro, a tecnologia nossa para a rua. Então, é uma lástima. Eu fico muito chateado com isso, com esses cortes na ciência e na ciência. Mas, como o doutor Luiz Fernando falou, do Bolsonaro não se pode esperar atitudes diferentes, né? E ele até agora, assim, ele foi contra comprar vacina, e a gente sabe por quê. Ele é um negacionista, né?
E o que eu vejo nessa atitude dele, ele não está preocupado se o ano que vem todos os brasileiros terão que se vacinar de novo. Ele não está preocupado com isso. Ele não quer que a ciência cresça, e a gente tem grandes profissionais da ciência no Brasil, que, como o doutor Demerval disse, vão para fora do país, vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos, para outros lugares, porque aqui não tem vez. Se aqui já não estava bem, imagina agora, sem 90% das verbas. Vai acabar, não vai ter mais, não tem como prosseguir os investimentos, o crescimento da ciência, sem o investimento do governo federal. E como todo bom ditador, né, o Bolsonaro, mais uma vez, mostra, né, a sua face de ditador, né, de acabar com a ciência, com a tecnologia. Você sabe que o Bolsonaro pagou um mico. O Bolsonaro pagou um mico essa semana, não deixar ele assistir o jogo Grêmio e Santos de São Paulo, porque ele não estava com a carteira de vacinação, né? Não, ele não tem vacina, diz ele que não se vacinou, né? Aí não deixaram entrar. Eu vi. Aí, doutora Márcia, complementando aí que está chegando no final do nosso programa. O corte na ciência, né, já era esperado, né? Porque, assim, eles não acreditam na ciência. Não, doutora, só um esclarecimento, doutora Márcia. Esse corte é condicionado a que o veto dele seja derrubado, né? Doutora Luísa, eu ouvi que já tinha sido cortado 92% de verba da ciência. Mas a ameaça agora é outra. E esse percentual teria a ameaça agora é outra. Pasta. Ele disse que se derrubar o veto, eu vou buscar recursos suprimindo verba desses outros ministérios. É uma chantagem junto com uma punição. Eu fico pensando assim, eu não sei nem que lei é essa que a doutora Luísa falou, que teria sido vetada. O senhor sabe me dizer qual é, doutora Luísa? Que veto é esse? Ele vetou alguns dispositivos ali, que ele alegou que a implementação daquelas medidas não teria, ela não contempla de onde viria o recurso para satisfazer, porque eu não lembro quais são as normas, mas é uma lei que necessita de verbas, e ele entende que não tem que ter a fonte de custeio. A fonte de custeio. Tudo bem, mas aí o que me desespera, doutora Luísa, é que daí ele quer aumentar, né, o Bolsa Família, que é o Renda Brasil agora, ele quer fazer inúmeras coisas no próximo ano. Ele está imitando o PT, então, assim, criando essas bolsas. Onde é que está esse dinheiro? Está no Caixa 2, que a mídia, né, delicadamente chama de orçamento paralelo. Então, assim, por que eu entendo que isso não me surpreende? Porque o ministro da Saúde, né, não é contra o kit preventivo e é contra o uso de máscaras, fala que isso, né, assim, isso é da liberdade individual do cidadão. Né? O ministro da Economia coloca o seu dinheiro num paraíso fiscal. Né? O diretor do Instituto Zumbi dos Palmares é racista, né? E é extremamente preconceituoso e diz que a escravidão é como se fosse uma invenção aqui no Brasil. O ministro da Educação é contra a inclusão e diz, inclusive, que a universidade deve ser para poucos, né? É contra as universidades públicas. A ministra da Mulher é contra a distribuição de absorventes para as meninas e para as mulheres carentes, né? Que é a ministra da Mulher, ministra a Damares Alves, é Ministério da Mulher, se não me engano, e dos Direitos Humanos, não é? Cidadania, não lembro mais. Né? Ela é contra isso, ela é contra a distribuição dos absorventes, né? Ela veio com essa história de meninas usam rosa, meninos usam azul, né? Ela acha que as mulheres têm que se submeter aos seus maridos. Então, assim, é outra biruta de aeroporto, que agora ela já veio dizer que sim, que os absorventes serão distribuídos para a população carente, sim. Então, o que a gente pode esperar de um desgoverno desses? Né? Muito que realmente não tenha mais desse governo aí, doutora Márcia, desse governo não pode esperar muita coisa, não. Eu reconheço não, isso. Que falem que nós somos o celeiro do mundo, né? Que a gente manda comida para todo o resto do mundo. Né? Agora o próprio, né, Bolsonaro vem dizer que no ano que vem
né? Ele já está avisando que vai faltar comida nas prateleiras dos supermercados. Né? E o valor, e o preço dos alimentos. Está chegando o final do nosso programa. Eu queria encerrar o programa dizendo que essa atitude, essa ameaça do Bolsonaro de que, se o veto dele for derrubado, ele vai tirar dinheiro daqui e dali, né? Quando, na verdade, um bom gestor, se ele fosse um bom gestor, o que ele teria que fazer? Bom, vai ter mais essa despesa, eu vou gastar menos com pessoal, eu vou tirar essas mordomias dos generais, ou seja, o bom gestor é aquele que cavoca dinheiro. Cortar o auxílio moradia dos políticos, né? Exatamente. Mas se ele usava para comer gente. Usava. Bom, ele é um pervertido, então. Ele é um pervertido. Ele dizia. Ou é um canibal, né? Não se sabe. Então, eu acho que ele deveria, então, buscar recursos para fazer frente a essa despesa de uma outra forma, através de economia, não cortar verba de outros ministérios. Mas, como ele é um incompetente, eu digo isso porque analiso bem a situação dele. E, encerrando o programa, eu espero que o nosso governador Leite resista a essa pressão que está sendo feita para revogar essa nomeação do Lacir, o popular vulgo folharado, né, e que tenha pulso firme e que ele está no bom caminho para trilhar o caminho da candidatura à presidência. Dito isso, eu agradeço. Doutor Luiz, aquela ordem, só para dizer que está faltando 444 dias, 3 horas, 57 minutos, 49 segundos para o fim da triste era Verme Bolsonaro. E entrar Eduardo Leite. A era do presidente Lula. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e despeço em nome da minha bancada, dizendo que comungue do meu pensamento que Eduardo Leite seria um ótimo, um excelente presidente da República. Pelo menos roubo, como teve no PT, como no Bolsonaro, não vai ter. Obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.